Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Na Holanda, produtores rurais voltam a se manifestar contra plano do governo de cortar as emissões de gases gerados pelo uso de fertilizantes. No Canadá, a população vai às ruas e protesta a favor de agricultores holandeses. Eles temem que o país canadense adote a mesma medida que a Holanda e reduza o uso de fertilizantes para cortar emissões de nitrogênio. E mais, deputados europeus visitam a Amazônia e sugerem banir compras da soja do Brasil por risco de desmatamento. Você vai ver também que o Fundo Monetário Internacional elevou a projeção para o PIB do Brasil e reduziu para a economia mundial neste ano. E mais, após acordo da ONU, míssil russo atinge Porto de Odessa e mercado especula quando os portos reabrirão para a exportação de grão da Ucrânia. Tem ainda Xi Jinping advertindo Biden e dizendo que os Estados Unidos não brinquem com fogo sobre Taiwan. As repercussões disso no agro você vai ver também nesta edição que já está no ar. O último fim de semana foi marcado por manifestações. Na Holanda, a população foi às ruas contra o projeto do governo que quer cortar as emissões de óxidos de nitrogênio com a redução do uso de fertilizantes e atividades agropecuárias, com a justificativa de cortar gases que contribuem para o aquecimento global. Desta vez, a população se concentrou em uma praça em Amsterdã, capital do país, e levava faixas dizendo que sem agricultor não há comida. Também no Canadá, a população foi às ruas manifestar apoio aos agricultores holandeses. É isto mesmo. Em Ontário, dezenas de caminhonetes se concentraram em um estacionamento. No local era possível ver diversas bandeiras do Canadá e também da Holanda. Em Toronto, manifestantes fizeram uma passeata em frente à Embaixada da Holanda. Os participantes carregavam placas com mensagens de apoio aos produtores rurais da Holanda. E tem mais ainda, em Vancouver, uma fila de caminhonetes se formou nas ruas em uma carreata também em frente à Embaixada da Holanda na cidade. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, pretende adotar uma medida parecida com a do governo holandês. Ele quer reduzir as emissões de gases do efeito estufa, com corte no uso de fertilizantes em 30% até 2030. Um estudo realizado pelo setor de adubos indica que o prejuízo ao cortar o uso de fertilizantes entre 2023 e 2030 é estimado em 48 milhões de dólares. Além disso, as exportações de canola, cultura que seria a mais impactada, cairiam ao redor de zero. E a contribuição do Canadá na oferta de grãos mundial teria uma queda ao redor de 14 milhões de toneladas, gerando impactos na segurança alimentar mundial, apontou o estudo. Bom, os agricultores apoiam os holandeses e temem que o Canadá adote regras rígidas que inviabilizem a produção em áreas do país. Vamos agora ao debate sobre agenda verde e produção de alimentos. Esse é o tema do nosso primeiro painel do Hora H de hoje. E eu vou receber o nosso convidado, ele que é assessor técnico da área de meio ambiente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. Está conosco Rodrigo Justus. Justus, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro, uma satisfação recebê-lo. Muito obrigado aí pelo convite. Da mesma forma. Justus, primeiro a Holanda, agora o Canadá. Como você avalia essas manifestações que estão acontecendo nas regiões em apoio a agricultores? Você acredita que veremos mais países adotando estratégias ambientais que acabam interferindo ou até inviabilizando algumas atividades agropecuárias e a produção de alimentos? Bem, eu penso que frente a toda essa polêmica que está aí criada e já vem de algum tempo,
eu acho que os países outros que tinham esse tipo de ideia vão tomar mais cuidado na hora de propor esse tipo de medida, que, como você mostrou bem aí na matéria, são impactos enormes perante populações, as cidades que dependem do campo, do meio rural, né? No Canadá, agora, querer reduzir 30% a utilização do nitrogênio, né? Tirar nutrição das plantas, né? Lá na Holanda, essa questão toda de tirar terras, inclusive, da produção, não é só reduzir o nitrogênio, a obrigação de 25% de área com orgânico sem que se tenha uma tecnologia para se fazer isso, gerou toda essa revolta. E nós vemos as autoridades que estão envolvidas aí nesse conflito, nos países, que há por parte deles um certo silêncio no momento, que indicam que pode haver um certo recuo nessas posições, até porque não foi feito um estudo de impacto econômico de tudo isso, e agora eclode essa questão. E digo mais, essa questão por ordem de cumprir metas climáticas, na minha posição pessoal, que acompanho negociações internacionais de clima, eu digo que essas propostas dos dois países, elas ferem a Convenção do Clima, porque a Convenção do Clima já diz no seu preâmbulo que o objetivo dela em relação ao controle das mudanças climáticas é garantir a produção de alimentos, garantir que não exista fome, de que não subam os preços dos alimentos, que nós temos oferta em abundância. A partir do momento que eu vou banir a produção de alimentos para salvar o clima, sendo que, na verdade, por exemplo, no Canadá, o total de emissões do setor agrícola é 10%. Então, na verdade, eu tirar 30% do adubo, que significa muito na produção, não significa nem 0,5% no resultado final. Então, na verdade, eu espero que esse tipo de medida não se repita por outros países. Eu acredito que até na discussão no Egito, agora em novembro, da Convenção Climática, esse assunto vai entrar. Existe uma rodada de Coronívia, que é o enfoque setorial agropecuário, onde lá se prega que se deve aumentar a produtividade e a produção, buscando reduzir, é claro, a quantidade de adubo e tal. Mas isso se faz com engenharia genética, com desenvolvimento, com treinamento, com capacitação, não se faz cortando a nutrição das plantas. Então, eu acho que isso não vai funcionar da forma como está sendo aí proposto nesses países. Interessante, Justo, porque a gente está vendo essas imagens do Canadá, e nesta semana eu entrevistei uma agropecuarista canadense e ela me disse que a grande preocupação é que não há alternativas, simplesmente são medidas que impõem uma mudança que afeta a maneira como a agropecuária funciona, e estes profissionais do agro ficam sem alternativas. Ela lamentava essa situação em uma conversa que tive. A minha pergunta para a nossa audiência aqui no Brasil: que tipo de diferenças o Brasil tem em relação à Holanda, em relação ao Canadá, nesse debate todo? A gente está vendo imagens do Canadá, temos também imagens da Holanda, as pessoas estão indo à rua apoiar agricultores, né? Então isso é bastante interessante. Qual é a diferença do Brasil em relação a essas regiões nesse debate que estamos aqui trazendo para a nossa audiência? Nós temos, na verdade, Kelly, duas diferenças, né? A primeira diferença é em relação ao nosso sistema de utilização do solo. Essa briga toda que está dando na Europa em cima do nitrogênio, lembrando, ela não começou por conta de questões climáticas. Uma lei de 1991 exigiu a redução da aplicação dos nitrogenados, porque lá no clima temperado, o excesso de nitrogênio aplicado aí 60, 70 anos direto, ele polui o solo, polui a água, e com isso gera-se problema até de abastecimento. Então eles têm um segundo problema lá de natureza ambiental, e nós aqui no Brasil não temos esse problema, nem o problema do excesso de nitrogênio, porque veja que aqui nós fazemos a rotação soja e milho, né? A soja tira o nitrogênio do próprio ar. Sabemos que o nitrogênio ele é quase 80%, né, da nossa atmosfera na forma de gás. Ele é levado para o solo, e depois, quando se planta o milho absorve esse nitrogênio que a soja colocou lá, que é a tal da fixação biológica do nitrogênio. Então nós não temos esse problema. E lá ainda, além de não haver isso, né, quando se termina a colheita, está um monte de nitrogênio no solo, e lá vem um inverno com neve e frio e congela aquilo tudo, e o nitrogênio, em vez de evaporar, ele acaba descendo para o subsolo. Então, agora, a segunda diferença entre o Brasil e lá é que
os brasileiros, até por culpa do setor que durante décadas não fez o dever de casa de se comunicar direito, acredito que parte dos brasileiros acharia que se deveria desativar a produção de alimentos em prol de uma causa climática, lembrando que a fome e a miséria são os objetivos principais, né, que estão lá dentro da própria Convenção do Clima. O que você quer dizer com isso, e me permita verificar se eu entendi bem e também para a compreensão da nossa audiência, é que você não vê riscos do Brasil adotar uma agenda semelhante a essa da Holanda ou até que o governo do Canadá agora discute? Na verdade, em 2015 houve uma discussão, o governo federal, o Ministério do Meio Ambiente, na época ele tinha uma secretaria, né, de agricultura sustentável, porque havia uma visão de que ia produzir soja, milho e outras coisas, isso não era produção de alimentos, era commodity e tal, e houve uma tentativa, uma contratação de uma consultoria que propôs transformar o Brasil em 5 anos, né, em agroecológicos sem defensivos agrícolas, né, e também sem fertilizantes. Houve essa proposta, teve uma discussão, CNA, Embrapa, MAPA, nós entramos participando e acabou que isso foi descartado. Eu não vejo que o Brasil vai abandonar as suas vocações e a sustentabilidade que nós temos, que poucos países têm. Eu vi esses deputados que viajaram e vieram dizer que não tem que comprar mais nada do Brasil. Na verdade, fiz recentemente uma viagem com vários embaixadores para o interior de Mato Grosso, outros estados, e eles ficaram, assim, surpresos com a qualidade, com respeito ao meio ambiente, que aqui o produtor tem reserva e tal, sabe? Eu acredito que o Brasil não precisa entrar nesse jogo de radicalismo, né? Até porque o produtor brasileiro é o que mais conserva, né, nas suas propriedades, então eu acho que seria um castigo, né, a tentativa de uma imposição de uma agenda semelhante. Interessante. A gente vai entrar nesse debate, só peço para a nossa audiência aguardar um pouquinho. O Justus já está dando uma dica do que vem por aí. Tem um debate importante sobre uma visita de deputados europeus aqui na Amazônia. A gente vai chegar aí, Justus, daqui a pouco. Antes, eu ainda quero trabalhar um pouquinho mais com a nossa audiência e com você, esse tema da Agenda Verde e produção de alimentos. A minha pergunta para a gente encerrar essa discussão e trazer uma visão de futuro para a nossa audiência, que está vendo manifestação no Canadá, acabou de ver também manifestações na Holanda. A minha pergunta é possível ter uma agenda verde e produção de alimento ou elas vão a todo momento ter algum tipo de antagonismo e a gente vê manifestações? É possível? E qual é o caminho possível e adequado na sua avaliação? Kelly, na verdade, hoje nós já vivemos uma agenda verde, né? Nós temos aqui no Brasil, por exemplo, a questão do plantio direto, da conservação do solo. Os defensivos que têm sido aprovados e lançados, eles são mais seletivos, ou seja, eles são direcionados a controlar uma praga-alvo, visando não prejudicar outros organismos e tal. Hoje, a biotecnologia, ela é a garantidora da agenda verde. O que se vê na agenda europeia é que, primeiro, a Europa não aceita organismo geneticamente modificado. Como que eu vou produzir uma semente que produza mais com menos água, com menos adubo, se geneticamente eu não fizer melhoramentos, tá certo? Então começa aí. Aí é contra determinadas adubações. Aí proíbe defensivos que não há outros para combater aquelas pragas que são conhecidas nas culturas. Se seguir dessa forma, a agenda verde europeia, né, se ela não levar em consideração a ciência e a tecnologia, não vai ser só do romance ecológico que os produtores irão produzir os alimentos suficientes para os europeus, né, e o custo das coisas irá aumentar muito. Nós sabemos, o alimento orgânico é um nicho de mercado e ele é mais caro porque custa mais produzir, é mais difícil, precisa mais estrutura. Não é do dia para a noite que eu converto um sistema de produção em outro sem gastar nada, apenas porque eu resolvi parar de usar defensivo e tal. Então, essa agenda, o que falta a ela agora, pelo que se vê, é um ajuste de calendário frente que, quando a tecnologia trouxer soluções, ela vai sendo implementada. Fazer primeiro sem ter os meios para fazer não vai dar certo. Então, eu vejo que a nossa ansiedade
por uma agricultura. O agricultor é o primeiro. Para o agricultor, se ele pudesse plantar sem adubo, sem semente, ele teria 80% a mais de receita, né? Sobraria e cairia o preço do alimento um montão para o consumidor, porque daí, se não tem todos esses custos, não tem razão do alimento ter o preço que possui. Então, é o que é necessário hoje para a segurança alimentar. Eu acredito que a Agenda Verde ela tem que evoluir. Eu vi os europeus, os alemães, reclamando num vídeo, né? Porque a Europa assumiu que em 2030 10%, né, das propriedades têm que estar conservadas, né? Aqui é de 20 a 80, né, e ninguém foi para as ruas, pelo contrário, né? Isso foi aprovado no Congresso, né, pelos produtores. Tá bem, muito obrigada, Justus. Desculpa, eu perdi um pouquinho da sua fala, pode continuar, por favor? Acho que perdi um pouquinho da fala do Justus, eu vou voltar com você, Justus. Então, já fica aqui conosco, a gente vai organizar essa questão para colocar na pauta a Europa em detalhes e numa outra perspectiva. Volto já com você. Na pauta comercial, deputados europeus querem uma moratória para a soja, ouro e madeira do Brasil. Após uma visita realizada neste mês na Amazônia, parlamentares de países como a França e a Alemanha acusaram o agronegócio de ser um dos responsáveis pelo desmatamento e violação dos direitos indígenas. O deputado francês Claude Gruffat, por exemplo, disse nas redes sociais, você está vendo a imagem, que as exportações de produtos brasileiros para a União Europeia agravam o desmatamento e a degradação de ecossistemas e que o acordo comercial entre Mercosul e o Bloco Europeu pioraria esta situação na visão dele. Já a deputada Michele Rivasi, vejam só, ela postou uma imagem no Instagram com uma bandeira do Brasil e uma mensagem que dizia que a soja e a carne brasileiras são iguais ao desmatamento, uma desinformação. E o logotipo de um supermercado que, segundo ela, teria falhas na rastreabilidade dos alimentos comercializados. Uma das bandeiras defendidas por ela é a proibição das exportações de produtos tratados com agroquímicos proibidos na União Europeia. Vamos a esse debate, esse painel continua com a presença de Justus, que traz para a gente a sua avaliação. Primeiro aqui o nosso papel enquanto um programa de televisão em rede nacional é explicar o que é verdade e o que é mito. Aqui uma oportunidade para trazer a informação em primeira mão. Há alguma correlação entre desmatamento e produção de soja e carnes do Brasil? Na verdade, toda a produção do mundo, de qualquer produto agropecuário, ela gerou um dia uma supressão de vegetação, mas nós temos uma legislação mais rigorosa do mundo. As empresas que fazem a exportação desses produtos, elas têm uma cadeia de custódia demonstrando toda a originação desse produto até lá na propriedade. Propriedades que têm problema de desmatamentos fora da legislação, elas são excluídas dessa questão da exportação. Então, não é verdade que aquilo que se come lá na Europa ou aqui no Brasil é resultado desses desmatamentos que se assiste, né, sempre, todo ano, toda a situação, numa região que é do tamanho de um continente, mas aquele desmatamento ilegal que foi visto lá pelos deputados, ele não exportará soja lá para a Europa, nem nada. Isso são barreiras comerciais não tarifárias. Existe uma pressão enorme dos produtores europeus contra a ratificação do Mercosul. Por quê? Porque já em 2019 já houve uma revolta gigantesca lá na Europa, na França principalmente, dos agricultores franceses contra o CETA, que foi o acordo firmado entre o Canadá e a Europa. Então eles não admitem de nenhuma forma, e essa questão daí de se colocar que se caso eles comprem nossos produtos vai acabar a Amazônia, isso não é verdade. Então, quanto a isso, é um mito, né? O Brasil tem um sistema de controle disso aí. Existe, sim, atividade ilegal, mas a atividade ilegal ela está excluída das grandes redes e do mercado em si e sofrendo as penalizações. Muito interessante esse ponto que você coloca para a nossa audiência, Justus. E a minha pergunta para você é: há, na sua avaliação, uma tendência desse tipo de manifestação, como a dos parlamentares europeus, ecoar lá fora e isso contribuir para uma piora da imagem do agro do Brasil? Porque há uma desinformação, pelo que você acaba de nos colocar, quando esse tipo de postagem que associa o agronegócio ao desmatamento, ela é reverberada fora do Brasil, certo?
Sim, veja, essa questão da imagem, ela é essencial, né? Porque não basta a mulher de César ser honesta, como diziam, né? Ela tem que mostrar que é honesta, além do que, né? E o Brasil vem trabalhando, as entidades, o governo, nessa questão da imagem, dessa questão de rebater mitos, né? Aí vem parlamentares aqui que vão concorrer a eleições aqui 1 mês, 2 lá na Europa, e daí se aproveitam da causa e tal. Falar sobre a Amazônia é uma forma de também anestesiar o público lá em relação a problemas reais, sérios que estão acontecendo lá, né? Guerra, a Ucrânia, etc. e tal. Nós temos que seguir trabalhando na questão da imagem, porque se nós não revertermos esse jogo, não adianta todos os esforços que fizermos, né? Inclusive fazer um benchmarking, né? Comparando como é que né? Quanto um produtor aqui conserva, quanto um produtor lá conserva, e o país também, do ponto de vista de negociações internacionais, utilizar também o princípio da reciprocidade, né? Se é exigido o compliance dos produtores brasileiros e para isso os produtores cumprem para exportar, também é importante que o país exija, né, dos produtos que vêm lá do outro lado, né, a mesma comprovação, né, da mesma idoneidade que eles exigem e têm o direito de ter. Justus, para a gente concluir, a gente está vendo aqui a manchete dizendo que deputados europeus pedem moratória para a soja do Brasil. Existe alguma possibilidade desse tipo de banimento para compras de soja do Brasil solicitada por alguns desses deputados virar uma realidade de fato? Sim ou não? E que tipo de impactos isso poderia gerar ao agronegócio brasileiro? Na verdade, se houvesse, haveria um impacto, sim. O Brasil exporta, sim, parte da sua produção para a Europa, né? E o mercado mundial de produção de soja, tudo o que é produzido é consumido. Significa, na prática, que se a Europa não comprasse do Brasil, ela teria que comprar de outros países. De onde é que está esse estoque? Então, na verdade, isso é uma forma de fazer pressões, fazer política ambiental e tal, eleitoreiras, inclusive, né? Mas, do ponto de vista prático, tudo que é vendido lá na Europa está rastreado, né? As empresas, inclusive, parte delas são de lá, e existe essa cobrança desse compliance. Então, como eu disse, quem está na ilegalidade está fora do mercado, e de nossa posição, enquanto as pessoas não estiverem regulares, elas não devem atrapalhar aqueles que estão aí trabalhando licitamente, certo? Muito obrigada. Muito obrigada, Rodrigo Justus, pela sua presença. Rodrigo Justus, que é assessor técnico da área de meio ambiente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Volte mais vezes, foi uma satisfação recebê-lo, Justus. Muito obrigado, Keren. Até mais. Até a próxima. E vamos em frente, agora o nosso tema é economia. O Fundo Monetário Internacional elevou nesta semana a estimativa para o Produto Interno Bruto do Brasil. O FMI revisou para uma alta de 0,8% para agora 1,7% no PIB brasileiro em 2022. Essa revisão acontece em um momento de piora nas perspectivas para a economia mundial e indica o Brasil se descolando das projeções globais. Para a economia mundial, o FMI reduziu a previsão de crescimento de 3,8% agora para 3,2%, citando o risco de recessão, ou seja, a economia mundial desacelera, a economia brasileira tem sinais de uma melhora no seu PIB e a gente vai entender que tipo de impactos isso traz para as cadeias do agro brasileiro. Silvio Campos Neto, sócio e economista da Tendências Consultoria, é o nosso economista convidado da semana. Silvio, seja muito bem-vindo, uma satisfação recebê-lo. Obrigado, Keren, pelo convite. Um prazer falar com vocês hoje. Da mesma maneira. Silvio, diga pra gente, a economia brasileira está mesmo se descolando do cenário global em que a gente vê uma desaceleração da economia mundial e aqui o PIB ficando mais fortalecido? Essa foi a projeção apontada pelo FMI. O que explica esses movimentos? Eu diria que primeiro não há exatamente um descolamento, né? Mas na verdade um ajuste às expectativas econômicas para o ano, tendo em vista um início de ano com projeções muito pessimistas, né? E, na verdade, a economia se mostrou, né, num ritmo bom nesse primeiro semestre e agora as projeções vão se adequando a esse cenário onde não há a confirmação do pessimismo, né, que havia até poucos meses atrás, né? Então, o que temos nesse momento é uma incorporação de um cenário mundial mais desafiador
e vários países, né, passando aí por revisões para baixo em relação ao seu crescimento esperado, e aqui no Brasil um movimento inverso, né, ou seja, um ajuste aí dessas expectativas à luz de um desempenho econômico no primeiro semestre bem melhor do que o esperado, né? E é um cenário que tem também em conjunto uma melhora, algo que é importante, uma melhora do mercado de trabalho, né? Hoje mesmo vimos pela manhã saindo o resultado do desemprego do trimestre encerrado em junho com a menor taxa desde 2015, ou seja, temos sim sinais positivos, mas também é fato que olhando para o segundo semestre, mas mais para o ano que vem, desafios importantes ainda estão colocados, né? Inclusive esse próprio cenário internacional mais desafiador, mais difícil, com todo o contexto de aumento de juros que também ocorre aqui e que fatalmente deve proporcionar alguma desaceleração econômica também aqui no Brasil. Esse é um ponto importante, eu quero explorar com você ainda um pouco as expectativas para a economia brasileira, porque, claro, todo o agronegócio ele é impactado pelo cenário macroeconômico, seja pelo custo do dinheiro, com financiamentos mais altos quando os juros sobem, seja por uma melhora na compra de lácteos ou carnes, proteínas, quando a renda da população avança e o desemprego cai. E a gente está vendo a menor taxa de desemprego dos últimos anos, uma melhora na expectativa do PIB, tem aí o auxílio emergencial entrando e injetando recursos na economia. A minha pergunta para você é, o pior do cenário econômico já ficou para trás? Eu não vou dizer que o pior ficou para trás. Realmente o momento de curto prazo ele tem sim se mostrado mais positivo. Você tocou em vários pontos aí importantes, né, e que tem ajudado a sustentar aí essa retomada da atividade por aqui, que para curto prazo eu imagino que esse quadro continue até a luz desses estímulos novos que têm sido colocados pelo governo, mas como eu mencionei, né, olhando mais para final do ano, para o ano que vem, ainda temos que ter um pouco de cautela, né? Há um efeito ainda por vir de todo esse aumento de juros que foi feito e que ainda está sendo feito pelo Banco Central, isso encarece o capital, faz com que algumas decisões econômicas sejam postergadas, né? Isso vale também para a própria incerteza em relação ao quadro político fiscal. Temos aí uma eleição conturbada pela frente, então são sinais aí de cautela. E no exterior, por mais que estejamos mostrando aí um sinal um pouco melhor nesse momento, é difícil que a gente se descole por completo do ambiente global, né? E lá fora também, né? Há um cenário de alta de juros nos Estados Unidos, na Europa, em vários outros países, em virtude do processo inflacionário que é mundial, e isso fatalmente também vai se traduzir num mundo crescendo menos, né? Não só aí nos próximos meses, no ano que vem, e claro que é um contexto que para 2023 requer uma certa cautela, mas é fato que o curto prazo tem se mostrado sim mais positivo, é um cenário que por enquanto aí é mantido para os próximos meses. Importante que você mencionou aqui sobre os efeitos de contágio de uma desaceleração global na nossa economia brasileira. Eu gostaria também de entrar num outro tema que marcou a semana. Os Estados Unidos entraram na chamada recessão técnica, né? Foram 2 trimestres seguidos com uma PIB negativo. A gente teve nesta semana também a elevação das taxas de juros nos Estados Unidos, que estão nas máximas pelo menos desde 2018. Qual o efeito dessa recessão técnica dos Estados Unidos na economia brasileira? Quais os efeitos de contágio que você vê da desaceleração global aqui no Brasil, já que disse que a gente não está imune a todo esse contexto? Efetivamente, né? Claro que essa questão da recessão ou não é um tema ainda controverso, né? Existem outras métricas também para que seja avaliada a situação de um país, se está ou não em recessão. É fato que houve 2 trimestres aí seguidos de queda, mas quando a gente olha a abertura dos dados, outros indicadores econômicos, também ainda há sinais pujantes da economia americana, né? O consumo das famílias ainda cresce, o desemprego está muito baixo, o mercado de trabalho aquecido, mas também é fato que olhando os próximos meses, com este processo de alta de juros pelo Fed, que é um processo bastante intenso, rápido inclusive, é fato que isso coloca, né, uma perspectiva de que a economia efetivamente entre numa trajetória mais clara de desaceleração. E aí, como eu falei, não vale só para Estados Unidos, mas também para outros países. Isso efetivamente também acaba afetando o Brasil por alguns canais, né? Quer dizer, o primeiro deles é o canal direto via atividade econômica, que são mercados importantes para o país. Então, aqueles setores mais voltados às exportações
acabam sentindo um pouco desse efeito. Talvez um pouco menos o agro, né? Que o agro, claro que a demanda por bens, por alimentos, ela continua muito firme, né? Aí envolve China, enfim, aí tem toda uma outra questão envolvida, mas para itens mais industrializados, é claro que tem um efeito via exportações. E um outro canal também se dá via preços de ativos, né? Por exemplo, o câmbio, né? Então a alta de juros nos Estados Unidos normalmente tem um efeito de valorizar o dólar em termos globais. Isso também acaba acontecendo aqui, né? Vimos até recentemente um dólar subindo bastante, até mesmo por questões nossas aqui, por incertezas domésticas. Sexta-feira passada, só para exemplificar, fechamos a semana com um câmbio a 5,50, mas nessa semana, como houve essa piora da atividade por lá e a perspectiva de que o Fed vá moderar o seu aperto monetário, isso já fez o mercado acomodar um pouco essas pressões, né? Então o dólar já voltou, né, para a faixa de 5,20, mas é uma variável que tende a continuar muito volátil, né? Até porque há todas essas questões, né, tanto no exterior como por aqui, que afetam o comportamento do câmbio. Interessante. O último ponto que eu gostaria de perguntar é justamente sobre dólar, um dos componentes mais importantes para o setor agropecuário, porque de um lado ajuda na formação da renda dos produtos em reais e também na formação dos custos desses produtos, ou seja, o agro acaba sendo muito impactado pelo dólar. A tendência para o dólar de hoje até o final do ano é qual? E fatores que vão pesar mais na composição do câmbio? Vai ser a questão eleitoral ou vai ser o cenário global? Conta pra gente, Silvio. Eu diria que as duas coisas, né? Acho que num primeiro momento ainda vejo um risco mais numa ponta de alta para o câmbio no curto prazo, e aí pegando especialmente até outubro, principalmente até o desfecho da questão política. Fato que no exterior há essa dúvida sobre até onde vai o Fed com o aumento de juros. Acredito que essa melhora dessa semana é um pouco prematura, dado que a inflação nos Estados Unidos segue muito pressionada, 9%, 9,1% em termos anuais. Acredito que o Fed ainda deva avançar mais nesse processo de alta de juros, o que ainda significa um dólar relativamente forte no mundo todo por alguns meses. Mas para final do ano, talvez novembro, dezembro, superando o fator político-eleitoral aqui e lá fora, essa perspectiva de proximidade de fim de ciclo de aperto de juros pelo Fed, diria que aí é possível alguma desaceleração. Nossa projeção de fim de ano é um dólar em 5,30, claro que é uma variável sempre carregada de muita incerteza, mas a princípio a nossa visão é essa, um risco de pressões no curto prazo, até as eleições, mas passadas as eleições, eventualmente alguma acomodação, e olhando o ano que vem, eventualmente aí uma acomodação também nesses patamares 5,20, 5,30. Silvio Campos, economista, sócio da Tendências Consultoria, foi uma satisfação recebê-lo, volte sempre, até a próxima. Prazer, foi meu, até a próxima, um abraço a todos. Até mais, para você também. E nesta semana foi comemorado o Dia do Agricultor e o Hora H do Agro e a Irrara prepararam uma homenagem especial para todos que de sol a sol trabalham para alimentar o mundo no agronegócio brasileiro. Vamos ver? Os sojicultores brasileiros irão colher uma safra recorde este ano. Representou 27% do PIB em Geada volta a ameaçar plantações de café. O Brasil se tornou o maior produtor de cana-de-açúcar. A vida no campo não tem descanso. A agricultura é 24 horas. Não existe sábado, não existe domingo, não existe nada. Trabalhamos duro, de sol a sol, enfrentando os desafios climáticos, de mercado e de produtividade. A gente corre contra o tempo para colher o melhor para você e para o mundo. A gente investe naquilo que a gente faz, é o tempo inteiro, né? A tecnologia no campo hoje não perde para nenhum tipo de setor no Brasil. Nosso desafio diário: produzir com eficiência, qualidade e de forma sustentável. E cada vez a gente está produzindo coisa melhor, isso é grande orgulho. Somos motivados pela paixão, por nossa profissão, por nosso propósito, por nossa história e pela nossa terra. Essa minha praia é a fazenda. Todos os finais de semana eu gosto de estar na fazenda. O lugar que eu descanso, se me perguntar, é na fazenda. É onde que eu trabalho, é na fazenda. O que eu gosto de fazer é ficar na fazenda. É o amor. Você tem que acreditar no que você faz.
mesmo quando encontramos dificuldades, seguimos firmes em nosso propósito de alimentar o mundo. Tem muitos dias que você cai no chão. Mas a gente tem que ser forte, desabar hoje e levantar amanhã. O agricultor não pode desistir de forma nenhuma. O agricultor é uma raça diferenciada. Sempre mantendo o sorriso no rosto, orgulho no peito e fé no futuro. Porque essa é a nossa missão. Ser agricultor todos os dias. Obrigada a vocês, agricultores. Obrigada pela companhia aqui no Hora H do Agro. Nosso abraço especial e um parabéns a vocês nesta data comemorativa. Uma semana após a assinatura do acordo da Organização das Nações Unidas entre Rússia e Ucrânia para retomar as exportações de grãos, há dúvidas no mercado sobre a real capacidade logística para operacionalizar a saída dos cereais do país. Isso porque depois do acordo, o ceticismo cresceu ao ser revelado que um míssil russo atingiu o porto de Odessa, por onde antes da guerra aconteciam as principais exportações da Ucrânia. O ambiente bélico, cheio de minas e barcaças afundadas, faz com que muitas companhias concluam que é perigoso operar no Mar Negro. Mas há esperança de que pelo menos uma parte da produção seja escoada. Isso porque fontes do mercado indicam que os navios que podem sair de lá são os que já estão carregados com grãos há meses. O desafio vai ser voltar e recarregar devido à incerteza daquele ambiente de guerra que cerca esta região. A gente vai tratar desse tema que importa demais, já que a Ucrânia é um dos principais participantes do mercado global de grãos. A retomada das exportações da Ucrânia pode ter impacto na formação do preço no mercado internacional. E esse preço no mercado internacional também afeta aqui o mercado brasileiro. Para tratar deste assunto, eu recebo o diretor da Pátria Agronegócio, Matheus Pereira. Seja muito bem-vindo, Matheus. Satisfação recebê-lo. Prazer todo meu, Kellen. Espero poder contribuir com informações, né, especialmente agora desse embate, né, que a gente tem observado entre a Rússia e a Ucrânia, os efeitos aqui para o Brasil. De fato, tem muita coisa para ser comentada. Com certeza, e a gente conta com as suas análises para entender qual a viabilidade desses embarques de grãos da Ucrânia ocorrerem, como é que está a situação logística. Você acredita que vão entrar alguns milhões de toneladas de grãos no mercado global de cereais nos próximos dias? Olha, Kelly, a gente está vivendo não só esse embate bélico, né, mas também um embate entre o que é falado e o que é observado. De fato, sim, o que vem sendo publicado, né, por todas as partes envolvidas nas negociações, né, do corredor logístico da Ucrânia, que não envolve só a Ucrânia e Rússia, né, tem a Turquia como intermediadora de ambas as partes. A gente vê que, de fato, as conversas, né, parecem amigáveis. Porém, na prática, a gente tem visto uma certa aversão da Rússia em contribuir, né, com o avanço dessas negociações, o avanço da implementação desse corredor logístico. A gente tem não só esses mísseis, né, atingindo importantes regiões, né, de exportação da Ucrânia, mas também um avanço de tropas terrestres, né, que já preenchem, né, quase 40% de toda a área ucraniana que banha o Mar Negro, são tropas russas, né, então quase 40% das regiões da Ucrânia que banha o Mar Negro já é tomada por forças russas, né, e esses avanços ainda estão mais agressivos, mais acentuados. Então, na nossa visão da Pátria Agronegócios, apesar de existir sim esse acordo teórico já implementado, a prática tem sido muito diferente. A gente vê com muita dificuldade em que esse acordo seja de fato viabilizado. Pode existir sim um grande interesse da Ucrânia, que é a mais afetada, não só por perda territorial, mas por perda econômica, falta de exportação, mas pelo outro lado, a Rússia, né, tem achado alternativas, né, de escoamento que não só pelo Mar Negro. Esse é um ponto importante, Matheus, porque tem uma grande expectativa da região da Ucrânia de que esses grãos de fato consigam ser exportados até por questões financeiras para os próprios agricultores, para o país. Eu conversei com um analista de mercado que fica na Europa, em que os pais dele estão na Ucrânia, e ele me disse que está confiante de que esse acordo vá viabilizar pelo menos de 1 a 2 milhões de toneladas de grãos embarcados da Europa para o mundo em cerca de 10 dias. Ele disse que a logística está pouco a pouco sendo reconstruída. Eu percebo uma dose de confiança.
na sua avaliação, condição para a entrada desses 2 milhões, sim ou não? E eu quero saber o que tipo de efeito isso vai trazer para preço de trigo, de milho, de outros grãos, que a nossa audiência aqui quer saber se isso vai impactar preço para baixo, para cima, o que vem por aí na sua visão. Olha, Kelly, que a gente entra assim, num embate ideológico, né? De fato, a gente tem sim a viabilidade de colocar imediatamente 2 ou 3 milhões de toneladas do cereal ucraniano para fora do país, né? Por conta de embarcações que já estavam presentes no Mar Negro. Porém, né, empresas privadas de embarcações estão evitando, né, colocar navios em rota ao Mar Negro, assim como as empresas de seguros marítimos, que estão evitando também garantir, né, o seguro de cargas, seguro de fretes marítimos para essa região. Então, apesar de existir, assim, agora um certo alívio em escoar o que há represado diante de uma logística já presente dentro do Mar Negro, infelizmente, a viabilidade da manutenção desse canal de escoamento vai depender não só, né, da implementação real do corredor, mas também do interesse, né, das empresas privadas de logística e seguros de viabilizar esse escoamento. Nós aqui na Pátria acreditamos que estamos longe, de fato, de ter na prática um canal efetivado e mantido, né, ao longo das próximas semanas, Kellen. Isso quer dizer, então, que na sua avaliação não há espaço para quedas significativas em preço de trigo, de milho, alguns dos cereais, que essa região ali é bastante forte. Essa é a sua visão? Porque a gente viu o trigo caindo 4% na Bolsa de Chicago há alguns dias, com a expectativa de entrada de grãos da Ucrânia. Tem muita gente plantando trigo aqui no Brasil, tem muita gente plantando milho, tem muita gente querendo saber se isso vai impactar preço para baixo. A visão da Pátria é que não vai acontecer isso? Exatamente, Kellen. A gente tem visto que, de fato, quando há a publicação desses acordos na mídia, né, de fato o mercado reage com muita agressividade e, de acordo com que a prática não vem sendo confirmada pela teoria, o mercado trigo, o mercado de milho volta, né, a subir com mais agressividade. Eu estive até pela manhã, né, de hoje, Kellen, conversando com alguns contatos na Europa, né, que vem sofrendo também por um período muito seco, né, as lavouras de cereais dentro da Europa estão sofrendo por perdas produtivas, por falta de água, e importadores europeus, né, cada vez mais comentam sobre a importação do nosso cereal aqui do Brasil, que hoje é o milho mais barato do planeta, em exceção à Argentina, porém somos mais competitivos quando contabilizado ofertas do milho, mais preço de frete. Então, de fato, o nosso cereal aqui brasileiro, ele entrou em evidência, não só pelas quebras europeias, né, por falta de chuvas no atual momento, mas também pela incapacidade da Ucrânia e Rússia se tornar e continuar sendo um fornecedor de cereais para todo o continente europeu. Muito bem. Matheus, a gente vai fechar o bloco grãos, mas eu tenho 2 perguntas a te fazer ainda sobre condição do mercado global, exportação de milho do Brasil para a China, porque com a ausência da Ucrânia, a China veio buscar milho do Brasil. Eu vou trazer, então, uma nota sobre o milho e o que disse o ministro da Agricultura do Brasil nesta semana e volto a falar com você já já. Obrigada, Matheus. É porque o ministro da Agricultura, Marcos Monte, disse nesta semana que a China quer importar milho do Brasil imediatamente. O acordo inicial entre os 2 países indicava a possibilidade de exportação do cereal apenas na temporada 22-23 para que o Brasil fizesse o controle de uma série de pragas, controles de doenças que não existem na China. Mas em uma divulgação recente, Montes informou que está sendo negociada a possibilidade de exportação do grão da safra atual, ou seja, uma antecipação da temporada 21-22. Vale lembrar que esse protocolo também envolve embarques, né, que podem beneficiar o Brasil em outras categorias. Vamos tratar disso então. Matheus, qual é a sua avaliação? Milho do Brasil para a China vai chegar lá a partir de quando? 21-22, 22-23? Como isso impacta o mercado aqui para os nossos brasileiros? Olha, Kelly, por curiosidade, eu até estive com o Marcos Montes essa semana, né? A gente estava realizando um simpósio juntos, onde ele tratava dessas políticas voltadas ao agronegócio, estava tratando do mercado de soja e milho, e até foi levantado, né, em bastidores, que é muito provável que essa demanda, né, ela foi gerada pelo lado chinês, que precisa do nosso grão no atual momento, e aqui, né, o nosso Ministério da Agricultura e Pecuária, ele vê um superávit comercializável dessa safra atual de milho, né,
Houve problema de safra? Sim, houve. A gente tem presenciado agora nesse processo a reta final de colheita do milho brasileiro, Kellen. Porém, não é nem de perto uma safra catastrófica, como no passado. Também não é uma safra extraordinária, né, em termos de produtividade, como também observado há 2-3 anos atrás. Então, a gente tem sim capacidade de abastecer, né, o mercado chinês nessa retinha final de ano e, às vezes, não exigência, mas os pedidos chineses, né, que essas importações fossem liberadas ainda no final deste trimestre. Então, a gente está falando, Kellen, que provavelmente até o final de setembro, né, a gente possa ter, de fato, essas liberações sanitárias para começar os embarques do milho em direção à China. Não quero dizer, Kellen, que as vendas são hoje, elas não são proibidas. A gente pode vender milho, de fato, em direção à China, porém, os importadores não podem desembarcar ainda o nosso grão em território chinês. Então, a gente já está vendo o movimento dos chineses em precificar o grão internamente do país, né, para rota de escoamento em direção à China, porém, negócios realizados ainda vão, de fato, estar pendentes, né, até a liberação sanitária, que serão acordados aí entre governo China e governo Brasil. Muito bem, para fechar, então, você vê uma sinalização positiva de interesse do governo brasileiro de antecipar e fazer o que for preciso para que destrave esses embarques de milho, então imediatamente eles possam acontecer em direção à China, já que há um apetite chinês. A minha pergunta, a gente tem alguns segundinhos, Matheus, para encerrar, qual o efeito que isso vai gerar na formação de preço para o milho aqui no Brasil? De um lado a gente tem agricultores querendo preços mais altos, de outro lado a gente tem consumidores como produtores de frangos, de suínos, bovinos, pensando, meu Deus, onde vai parar o preço do milho se a China passar a comprar da gente? O que vai acontecer, Matheus? Kelly, independente da China entrando ou não no mercado, a gente tem hoje o milho mais barato para exportação, em exceção à Argentina, né? Porém, nós aqui no Brasil temos o superávit, né, exportável, a gente tem capacidade de exportação, então o Brasil virou um foco de grandes compradores, não só a China. A China só entraria como um catalisador do movimento de altas. As altas são indiscutíveis para esse segundo semestre, pelo volume de demanda pelo nosso cereal, a China se entra de fato, acelera esse movimento. Então, sim, na visão pátria, a gente tem um mercado altíssimo do milho nesse segundo semestre de 2022, Kellen. Matheus Pereira, foi uma satisfação te receber a Pátria Agronegócio. Voltem sempre. Prazer todo meu, Kellen. Um grande abraço a todos. Até a próxima. E já que estamos falando de China, China continua no debate do Hora H do Agro. Os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da China, Xi Jinping, conversaram nesta semana por videoconferência para tratar de uma recente tensão envolvendo Taiwan. No encontro, Xi Jinping alertou os Estados Unidos para não brincarem com fogo. O impasse entre os dois países acontece porque há expectativas de que a presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, viaje até Taiwan. Vai lembrar que Taiwan é governado de maneira independente, mas a China reivindica a soberania total sobre este território. China sempre é um tema que importa e impacta o agro do Brasil, especialmente a relação Estados Unidos e China. Afinal de contas, são grandes players do mercado mundial de agro. Vamos entender como é que está a relação Estados Unidos e China, conversando com Michael Lopes, diretor da Arco Advice. Michael, seja muito bem-vindo. Conta pra gente como é que está essa relação depois da declaração de Xi Jinping advertindo Joe Biden para não brincar com fogo. Conta pra gente. Obrigado, Kellen. Bom, sem dúvida a relação não está boa, né? Eu acho que um dos poucos temas de consenso dentro da política americana, isso considerando o Partido Republicano e o Partido Democrata, é consenso de que é prioridade dos Estados Unidos fazer frente à potência econômica e política que se tornou a China nessas últimas décadas. Esse tema de Taiwan é um tema muito sensível para a China já deixou isso claro inúmeras vezes, de que uma visita de um alto oficial do governo americano seria visto como uma agressão, como uma ação bem agressiva do governo dos Estados Unidos, e demonstra aí um certo desalinhamento entre os poderes nos Estados Unidos. Porque, como você mencionou, a Nancy Pelosi é presidente da Câmara, é do Partido Democrata, o partido do presidente Biden, porém, quando perguntado sobre essa viagem da Nancy Pelosi, o Biden disse que, na verdade, as Forças Armadas americanas alertaram contra
essa possibilidade da viagem da Nancy Pelosi. Então existe um certo desalinhamento aí. Pois é, e esse desalinhamento pode piorar a relação entre Estados Unidos e China, porque para o agro a gente acompanha, Michael, com muita atenção, lembrando que teve toda aquela guerra comercial que impactou positivamente as exportações do agro, já que a relação entre Estados Unidos e China havia piorado. Você vê uma piora dessas relações e algum efeito colateral para o agronegócio brasileiro que possa ser aferido nesse momento? Olha, Kelly, acho que pode piorar sim, por uma razão muito simples, que é uma viagem de uma política da estatura da Nancy Pelosi é algo que nós não vemos há pelo menos 25 anos. A última visita de um alto oficial do governo americano a Taiwan foi em 1997, na época também presidente da Câmara, Newt Gingrich. De fato, essa viagem muda o que é o posicionamento americano em relação a Taiwan, que tem sido uma política chamada de ambiguidade estratégica. Então, os Estados Unidos, ainda que tenham dito inúmeras vezes aí nas últimas semanas de que defenderiam Taiwan em um eventual conflito, o posicionamento oficial é de nem rejeitar, nem confirmar a posição chinesa sobre Taiwan. Qual o gatilho para a decisão de Pelosi eventualmente fazer essa viagem nesse momento? Qual é o contexto que nós temos na geopolítica mundial? Qual o argumento que justifica esse movimento dos democratas dos Estados Unidos agora? Olha, Kelly, esse é um movimento que já vem desde o ano passado, então lembrando aqui que em agosto do ano passado essa viagem da Nancy Pelosi já estava programada, acabou sendo adiada por causa do Covid e agora voltou à tona. O escritório da Nancy Pelosi não confirma os detalhes de viagem, isso é uma postura protocolar por questões de segurança, porém voltou à tona aí por causa das pressões políticas anti-China que ainda dominam nas relações políticas americanas. E lembrando o seguinte, como eu disse, esse tema de fazer frente à China é um dos poucos temas de consenso. Nós vimos, por exemplo, o Congresso americano aprovar um incentivo de 52 bilhões de dólares na área de semicondutores para reduzir a dependência da produção chinesa de insumos estratégicos considerados pelo governo americano. Então, existe esse desalinhamento, porém, o posicionamento recente do governo americano tem sido de defender Taiwan em um eventual conflito. É claro que isso acontece agora também dentro do contexto da invasão da Ucrânia pela Rússia, o que traz esse paralelo de um país muito mais forte, uma potência global, considerando uma possível invasão de um país menor, seu vizinho. São inúmeras implicações geopolíticas, por exemplo, o governo da Coreia do Sul recentemente disse que, no caso de uma invasão chinesa em Taiwan, eles esperariam que os Estados Unidos se posicionassem ativamente para impedir ou para mitigar esse tipo de invasão. Então, não é uma situação nada simples, Kelly. Eu imagino. Agora, eu lembro que desde fevereiro, quando a gente começou a falar da invasão da Rússia na Ucrânia, muita gente disse que o próximo passo seria a China invadir Taiwan. Você acredita que isso vai acontecer? E se sim, qual a implicação imediata que nós, brasileiros do agro, precisamos monitorar? Você tem cerca de 30 segundinhos, por favor, Michael. Obrigado, Kelly. Uma pergunta complicada para esse tempo, mas eu vou tentar resumir aqui. É difícil prever se acontecerá uma invasão e quando. É consenso nos Estados Unidos de que não deve acontecer nada esse ano. Diversos planos já foram ventilados pela CIA americana sobre esse timeline de invasão, que variam desde 2025 até 2030. Agora, o consenso é que ocorreria sim essa invasão. O que a invasão da Ucrânia demonstrou é que a ação militar tem que ser coordenada de uma forma a solucionar rapidamente esse problema para que não se prolongue e para não leve ao que vimos no caso da Ucrânia, que é uma união global, um fortalecimento da OTAN, na prática a produção de um resultado
contra os objetivos originais da Rússia. Bom, Michael, a gente tem muita coisa para acompanhar, isso importa para o agro do Brasil demasiadamente por todos os fatores que você aqui colocou. Fica o convite para você voltar mais vezes, foi uma satisfação receber a você e a Arco Advice. Obrigado, Kelly, um abraço. Até a próxima, outro para você. Aqui no Brasil, estamos todos de olho na próxima safra de verão e a CropLife Brasil, que representa o setor de defensivos agrícolas, indicou nesta semana a possibilidade de um mini gargalo logístico. A entidade disse que não vê um problema de fornecimento de defensivos agrícolas para a temporada de grãos 22-23, que começa agora em setembro, mas informou que a Operação Tartaruga da Receita Federal tem gerado atrasos de 15 a 20 dias na liberação de cargas importadas e que há produtos parados nos portos. Esse atraso gera temores de que alguns produtores tenham eventuais problemas na chegada de insumos agrícolas, mas eles destacam que se isso acontecer serão casos pontuais. Vamos adiante agora, o Hora do Agro traz os destaques de inovação. John Deere, safra de inovações, o desafio das startups do agro. Chegou a hora de tratar de inovações que revolucionam o agro brasileiro. E para tratar deste assunto, nós recebemos a Maria Renata, representante da John Deere. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Kelly. Muito legal poder estar aqui hoje com você. Obrigada, eu que agradeço pela sua presença. E antes de começar, vale sempre a pena relembrar um pouco da história da John Deere no agro. Conta pra gente. John Deere é uma empresa bastante conhecida pelos maquinários agrícolas, de construção e silvicultura, mas é uma empresa que investe muito em entender as demandas do mercado e em criar soluções para fazer mais com menos, ser mais sustentável e mais rentável, que é o que a gente precisa muito hoje no setor agrícola, né? Mais do que nunca. E está em curso uma verdadeira revolução também nas colhedoras, aquelas máquinas que fazem as colheitas dos alimentos que nós acabamos consumindo. Conta pra gente que revolução é essa que está acontecendo. Bom, essa revolução é mais especificamente no setor de cana-de-açúcar, né? A John Deere lançou a CH950, estamos entrando aí na terceira safra com ela, que nada mais é da possibilidade de fazer a colheita de 2 linhas simultâneas no espaçamento simples. Interessante. Olha, conta mais sobre essa tecnologia, porque ela está trazendo detalhes e a gente quer entender mais profundamente. Tem muita tecnologia envolvida, agora a gente quer entender os ganhos dessa tecnologia e saber o que eles representam na prática, Renata. Certo. De primeira mão, a gente imagina só o aumento de rentabilidade, né, por colher por 2. Mas o benefício dessa máquina vai muito além disso, não só em aumento de rentabilidade, mas proporcionando uma grande redução de compactação, né, da área colhida, proporcionando aí a longo prazo maior longevidade desse canavial, maior produtividade, né? E a possibilidade de fazer mais com menos, porque ela também tem um impacto grande na redução de mão de obra, consumo de combustível, emissão de CO2, né? E conservação de solo é o lema dela. Por isso que você falou em revolução, né? Veja o que uma máquina é capaz de fazer e também como ela acaba modernizando as práticas no agro. A gente viu aqui na fala da Renata alguns insights sobre longevidade, sobre produtividade, redução significativa de perdas nos canaviais. Dá para dar mais detalhes sobre isso para a gente? Claro, Kellen. O fato da máquina ter um espaçamento entre rodados que leve 2 linhas, ela consegue preservar um canteiro central, reduzindo a compactação e proporcionando uma produtividade maior, porque é um espaço para as raízes da planta se desenvolver, captar mais água, captar mais nutrientes, né? E não só isso, a máquina foi redimensionada, ela foi reprojetada para colher 2 linhas, então ela proporciona aí um sistema de limpeza que reduz as perdas por estilhaço, né? As perdas pelo espaçamento que ela proporciona. Então, tudo isso é um conjunto de benefícios, né? Em rentabilidade e benefícios agronômicos. Que bacana, impressionante. Para saber mais sobre a CH950, basta acessar o site deere.com.br.
Lá você tem mais informações sobre esse espetáculo da tecnologia que está favorecendo o agro. Para a gente encerrar, vale lembrar que tem um super reality show acontecendo que traz inovações, tecnologias aí disruptivas para o agro. E a Renata, claro, que deve ter acompanhado tudo no detalhe, né? Sim. O Safra de Inovações é o primeiro reality show do agro, né? Onde visa principalmente dar oportunidade de agregar e acelerar aí a criação de soluções, identificar formas de trazer uma maior rentabilidade, visando sempre aí na sustentabilidade do negócio. Que bacana. Palavras-chave: rentabilidade, sustentabilidade, inovação, revolução. Tudo isso a gente acompanha aqui. Foi um prazer te receber, Renata. Volte mais vezes e com mais inovações e novidades. Obrigada, Kelly. Obrigada a você também. E a gente segue em frente. John Deere, Safra de Inovações. O desafio das startups do agro. Muito bem, e agora eu tenho um recado para você. Você quer uma solução fera para proteger a sua lavoura de soja? Te apresento Fusão, fungicida da Yara que se destaca no controle da ferrugem e é considerado o que mais cresce em performance pelo consórcio de rede de ferrugem. É isso mesmo, pelo segundo ano consecutivo, Fusão ficou na liderança do segmento no consórcio de rede de ferrugem, com resultados ferozes em todos os trabalhos realizados. Fusão oferece ação sistêmica, sendo rapidamente absorvido e translocado pelas plantas, marcando o território na proteção de danos severos à produtividade. Lembrando que a Yara possui um portfólio completo de soluções para soja, tudo para levar máxima proteção para sua lavoura. Aponte o seu celular para o QR Code na tela ou acesse yara.com.br e conheça o portfólio. Na hora H da proteção da soja, é Yara. Pode confiar. O Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Nós nos vemos na próxima semana. Até lá. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento